de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente convida o nosso querido irmão Valério, que vai fazer o exórdio e depois passar para o palestrante da noite, o nosso filho querido, o Alisson Campeiro. Boa noite a todos. Tudo bem? O Yuri me botou essa tarefa de fazer uma pequena pesquisa sobre esse tema de justiça, dando uma lida no livro O Céu e o Inferno, que também tem outro subtítulo que é muito importante, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que logo em seguida o nosso palestrante vai detalhar bastante. Eu vou só dar uma gotinha de participação. Antes de começar o trecho que eu escolhi, só para antecipar para vocês, esse livro é um pouco mais denso, no sentido que exige que você tenha uma concentração, você esteja leve, pronto para raciocinar um pouco. Então, no momento de uma tensão, você procura o Evangelho segundo o Espiritismo, faz sua oração. Aí quando você se recompõe, está com a consciência equilibrada, aí você pode, com tranquilidade, fazer a leitura, que vai exigir um pouquinho de raciocínio. Mas todos nós somos capazes, já temos isso inado. Somos filhos de Deus, isso aí é um atributo divino, essa capacidade de raciocinar. E aí a gente já entra no primeiro ponto do diferencial da proposta que o Espiritismo coloca para a humanidade, que não é fé cega, é fé raciocinada. Então tem um momento da atenção, a gente se harmoniza, quando se harmoniza fica preparado para entrar na parte minuciosa, na parte científica e na parte filosófica. É um trio, né? Uma mistura de religião, ciência e filosofia. Dando essa introdução, pessoal, falando de novo, justiça segundo o Espiritismo, né? Quando a gente olha justiça, vocês, quando forem ler esse livro, sempre vão perceber que tem um trecho mostrando o da igreja de maior tradição, que seria católica, e um trecho refutando aquele parágrafo católico e o outro refutando. Aí como é que a gente vai encarar isso? Eu vou só dar um exemplo a vocês e depois desse exemplo a gente começa a entrar. É muito importante essa introdução para que a gente, quando for ler, não fique com interpretações equivocadas. Por exemplo, há cerca de 600 anos atrás, acreditava-se que a Terra era quadrada. Qual a consequência disso? Se eu vou com o navio caminhando numa terra quadrada, chega um ponto que o navio cai no abismo.
Então, por causa de uma compreensão limitada do mundo, a Europa não tinha coragem de colocar os navios e homens, porque eles acreditavam que eles iam morrer num precipício. Então precisou cientistas, entre eles Galileu Galilei, que através de pesquisas com telescópio detectou que a Terra não era quadrada, que a Terra era redonda. E graças a essas descobertas nós estamos aqui hoje, porque teve as expedições marítimas e ninguém caiu no precipício. Chegaram, descobriram as Américas e o Brasil popular, e nós popular o Brasil, e estamos aqui hoje. Aí eu vou ficar com raiva da outra explicação, porque a Terra era quadrada? Não, esse é o ponto-chave. As explicações, elas sempre duram um tempo, e são úteis enquanto duram. Quando chega uma mais detalhada, cabe a cada um de nós escolher. Fico com a mais simplista, mas foi útil naquele tempo, ou fico com a mais detalhada. Mas não entra uma questão de vou ficar com raiva porque a Terra é quadrada. Não, é só uma questão de escolha. E com tranquilidade a gente vai perceber que a mais detalhada resolve problemas mais detalhados. Foi por causa da visão mais detalhada que estamos aqui hoje. Então é só para essa introdução, para que a gente não crie, porque tem uma palavra refutando a outra, não significa que o Espiritismo está contra o catolicismo em hipótese nenhuma. Só significa que o texto agora precisa ser repensado, ressignificado e olhado de uma forma mais detalhada, de uma forma com uma metodologia científica, vamos dizer assim. Então, dando essa introdução, eu escolhi o capítulo específico que fala dos anjos. Aí eu vou ler um parágrafo como é o anjo para a igreja, né? Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, no qual, no princípio dos tempos, criou do nada todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Todo o parágrafo que a gente lê aqui, logo em seguida a gente já faz a pergunta. Esse é o exercício para que esse livro seja bem assimilado. Na capa já dá a dica. Todo parágrafo que a gente lê, a gente começa a perguntar: essa afirmação é justa ou não? Então, nesse caso aqui, ele coloca dualidade. Criou de uma só vez seres angélicos e seres corporais. Então, é uma visão estática e já fez tudo pronto e não tem o quesito evolução. Para a gente melhorar a reflexão, vamos botar isso para o dia a dia da gente. Eu vou só pedir 2 candidatos, só o seu nome. Maria José. Temos aqui Maria José. Só um outro candidato. Como é o seu nome, por favor? Cid. Maria José e Cid. Eles dois estão prestando um concurso e vão ganhar uma vaga de trabalho. Qual é a regra do concurso? Maria e Cid. Quem tirar a maior nota no teste que eu fizer, eu que vou avaliar. Quem tirar a maior nota vai trabalhar. Simples. Então Maria e Cid fizeram a prova. Eles estudaram bastante. Só que Cid tirou 8 e Maria tirou um pouquinho mais. Ela estudou um pouquinho mais, tirou 8,5. Então, pela regra, Maria estava já aprovada para trabalhar. Sim ou não? Ok, mas só que tem um detalhe. Cid é meu amigo de infância e por isso ele pode usar, ele acha que pode usar isso como benefício. Então, ele pode tentar interferir na proposta da prova e passar por cima. Valério, vamos conversar aqui do lado? Homem,
em nome de toda a nossa amizade, você vai me deixar de fora. Aí pode jogar isso como argumento. Aí eu pergunto, seria justo, nessa situação, eu colocar Cid pela amizade? Entendeu como é? Um exemplo simples aqui, a gente já viu uma noção de justiça simplificada. Um ser complexo como Deus, que é tratado como onisciente, onipresente, onipotente, que a gente não consegue nem medir. E muitas vezes não conseguimos nem descrever. Vocês acham que ele ia fazer uma estrutura que desse brecha para que Cid fosse empregado por comodidade, só por amizade? Eu acho impossível. Porque se ele tem uma onipresença, uma onipotência, o princípio é da justiça. Então a justiça, ele teria que criar algo, uma estrutura, que todos tivessem a mesma oportunidade de, pelo esforço individual, subir os degraus, se harmonizar pouco a pouco, cada um da sua forma. Então esse é o ponto que a gente tem que refletir. Como é que fica a parte da reputação? Só mais poucos parágrafos, eu só achei bem oportuno essa dos anjos, porque dá muitas explicações que abrem a mente da gente. É isso que esse livro faz, expandir a mente, transformar a nossa imagem que o mundo é quadrado em uma outra imagem que o mundo é redondo, muito mais amplo. Esse é o propósito desse livro. Como é a reputação? As almas ou os espíritos são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimentos e sem consciência do bem ou do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta. Adquirem-no pelo trabalho. O objetivo final, que é a perfeição, é o mesmo para todos. É o mesmo para todos. Sempre a justiça aqui. Alcançando-na mais ou menos prontamente, em virtude do seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Todas têm os mesmos graus a percorrer. Aqui não tem um que já foi feito pronto, já está lá prontinho, já com a coroa na cabeça e a gente sofrendo aqui não. Se ele está lá como um anjo, é porque ele percorreu todos esses degraus que a gente está percorrendo passo a passo. Aí dá outra explicação. Aí você entendeu. Se ele se esforçou, se eu me esforçar, eu posso chegar lá. É outro entendimento. Muito mais libertador. Deus não faz parte nem mais longa nem mais fácil a umas do que as outras, porque todas são suas filhas. E sendo justo, não tem preferência por nenhuma. Eis a lei que deve ser vossa regra de conduta. Só ela pode vos conduzir ao objetivo. Tudo que está conforme essa lei é o bem. Tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para observá-la ou infringi-la. E sereis assim os árbitros da vossa própria sorte. Então aqui já tem bem claro que não é Deus que vai julgar. Ele dá o livre-arbítrio, essa capacidade de raciocínio que todos nós temos, e essas 24 horas por dia que todo mundo tem por igual. Eu tenho 24, você tem 24, 5 tem 24, para a gente fazer o que quiser. Tem livre-arbítrio. Então, quando a gente escolhe, ou por ignorância, ou porque desconhece, e por um caminho que vai levar à desarmonia, é nós mesmos que estamos plantando essa semente. Não tem como plantar batata e nascer milho. Se você quer que nasça milho, você tem que plantar milho. Então, se você quer que sua vida fique harmonizada, você tem que, nas suas ações, no seu dia a dia, você se harmonizar. E um dos caminhos é o que o Espírita propõe. Esse trio, fé, raciocinada, que tem a filosofia, a discussão sobre a justiça e a explicação mais detalhada, que é a ciência. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, infringindo as leis de Deus.
se as observasse escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Então aqui ele confirma. Só mais esse último parágrafo para fechar, porque a explicação era do anjo, que era um anjo já pronto, e aqui não, é uma evolução, que todos nós aqui somos candidatos a anjos, mas cada qual no seu tempo. Isso aí pode durar centenas e centenas de anos. Mas nas primeiras fases da sua existência, igual a criança, falta experiência à alma, por isso ela é falível. Deus não lhe dá experiência, mas lhe dá os meios para adquiri-la. Cada falsidade no caminho do mal é para ela um atraso, sofre as suas consequências e aprende as suas custas, o que deve evitar. É assim que pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual. Você vê que aqui a explicação é dinâmica. Cada um vai avançando aos poucos na hierarquia espiritual. Não existe uma hierarquia, mas ela é conquistada por esforço próprio. Ela não é feita por toma lá da cá porque ele tem amizade comigo, me bota nesse cargo. Não. Cada um vai tendo seu esforço próprio e vai conquistando aos poucos esse grau, esse nível hierárquico de maior harmonia. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude da felicidade prometida. Antes de atingir esse grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a ociosidade, é a das funções que apraz a Deus confiar-lhes e que lhes são felizes em desempenhá-las, porque essas ocupações são um meio de progredir. Pessoal, então, o tema foi o anjo, tem a refutação, não é desfazendo da outra, é só uma visão mais detalhada. Então cabe a cada um de nós percorrer esse livro quando estiver mais harmonizado, porque cada explicação mais detalhada, a gente vê que ele está pisando em ovos. A gente fica agora dono do nosso próprio destino, senhores do nosso próprio destino. Basta só, através do conhecimento, você já sabe que se você fizer tal coisa, você vai se desarmonizar. Se você fizer aquele outro conjunto de coisas, vocês vão aos poucos se harmonizando. Então, essa é a palavra que eu tinha para dizer para vocês e obrigado pela atenção. Pessoal, agora eu vou passar para o palestrante da noite, o Alisson. Caros amigos, irmãos do grupo de oração Irmão Menelê, boa noite a todos vocês, encarnados e desencarnados presentes. É com muita alegria que após um ano, praticamente na verdade um ano, que eu vim aqui a esta casa e hoje estou retornando. Para aqueles que não me conhecem, eu faço parte do movimento espírita do Seridó, da cidade de Currais Novos. Então lá nós temos casas no Seridó, em Currais Novos, Serra Corá, Parelhas, Florânia, o qual nós fazemos parte do movimento, juntamente aqui com vocês da capital, que tem mais de 60 casas. Então, vocês são muito bem atendidos lá. Normalmente nós temos uma casa por cidade, exceto em Caicó, que, salvo engano, tem 4, 2 ligadas à Ferme e mais outras 2. É com muita alegria que nós, sempre que podemos, a gente vem a esta casa que sempre nos recebe tão bem. E escolhemos um assunto para conversar na noite de hoje que está sendo extremamente debatido em todo o movimento espírita nacional e fora do Brasil também. Nazareno Feitosa, Haroldo Dutra Dias, muito obrigado. E outros expositores de renome também estão levando esse conhecimento, esse trabalho deste livro, O Céu e o Inferno, para além das fronteiras do nosso país. E é de extrema importância esse estudo,
das obras de Kardec, para que o movimento espírita esteja sempre consonante, andando junto com o princípio da doutrina espírita. Esses 150 anos, começando pelo Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns e agora o Céu e o Inferno, oportuniza que a gente possa se aprofundar cada vez mais dentro das obras basilares, das 5 obras. E em seguida vai vir o livro A Gênese, os 650 anos, que vai trazer para todas as casas mais estudos e mais compreensão. Conforme o nosso irmão falou anteriormente, o livro Céu e Inferno é de extrema importância para o nosso estudo quando vem apresentar assuntos e refutações à época de Kardec, o que ainda hoje é extremamente vivo no nosso meio. As mesmas refutações que ele utilizou há 150 anos atrás, ainda necessitamos utilizar nos dias atuais, pois as crenças permanecem. Acho que a maioria de vocês devem conhecer o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão, trazendo à tona, é um mito onde Platão vai colocar a ideia de que imaginemos um grupo de pessoas que desde muito pequeno foram criados e colocados presos a uma caverna, de modo que eles só pudessem ver o fundo da caverna. Por trás deles haveria uma fogueira e uma passarela, onde vários objetos e pessoas durante todos os dias passavam. E as pessoas que estavam presas no fundo da caverna só podiam ver unicamente as suas projeções, conforme estamos vendo na nossa mão. Essa ideia vai transmitir que as pessoas daquele momento, naquela caverna, não tinham outro conhecimento sem suas projeções. Em determinada situação, um deles consegue se soltar, consegue virar e ir para fora da caverna. E como vocês devem imaginar, fica deslumbrado com tudo o novo que vem a conhecer. E não se satisfaz em apenas ele conhecer. Ele retorna ao fundo da caverna e vai contar para os outros as maravilhas que ele viu fora da caverna. Que o mundo não seria unicamente aquelas projeções que eles estavam vendo. E como é também natural do ser humano, nenhum deles acredita naquela mensagem que ele traz. Preferem ficar presos muitas vezes ao comodismo do conhecimento seguro, do conhecimento anterior, do conhecimento do mundo num formato quadrado ou num formato de pizza, o qual se tinha antigamente. Preferia-se não verificar e ter medo do precipício do que sair a navegar pelo planeta. Isso faz parte de nós, nosso processo psicológico de entendimento do que somos homens. E ficamos presos aos conhecimentos passados, muitas vezes não aceitando os conhecimentos novos. Apesar do Espiritismo, já com seus mais de 150 anos, já ter um grande número de adeptos, vemos ainda que, comparado a muitas outras religiões e igrejas, os quais pregam aquela teologia de prosperidade, o número é muito pequeno. Encontramos numa casa espírita 30, 40, 50 pessoas. No servidor, as casas espíritas, exceto os polos, Currais Novos, Caicó e hoje Parelhas, que tem um trabalho muito forte, as casas espíritas também têm 15, 20 pessoas. Com toda essa ideia libertadora e consoladora que o Espiritismo traz. Essa analogia do mito da caverna é para que a gente possa compreender que muitas vezes nós ficamos presos ao conhecimento que a gente já traz dessa atual encarnação, do conhecimento passado pelos nossos pais, como também do que Divaldo e outros expositores
Joana de Ângeles também chama de atavismos, que são os conhecimentos que são intrínsecos ao nosso espírito, que permanecemos com ele nas diversas encarnações. Para muitos de nós, se não todos que encontram-se aqui presentes, possivelmente é a nossa primeira encarnação que temos conhecimento da realidade espiritual. Enquanto já tivemos dezenas de encarnações com os conhecimentos da época das religiões dominantes. E isso fica muito preso ao nosso espírito. Conhecimentos esse que na obra O Céu e o Inferno, Kardec vai trazer as refutações, ou seja, comprovar que aquilo que se era pregado era infundado ou não real, para que a gente possa compreender e muitas vezes sair dos dogmas do qual permanecemos durante tantos séculos. E ainda hoje, 150 anos depois, trazemos para dentro do movimento espírita. O movimento de unificação espírita é justamente de trazer uma unicidade dos conhecimentos trazidos por Kardec. Pois nas décadas passadas, e ainda hoje, era muito comum as pessoas inserirem, misturarem, já que nós brasileiros somos famosos pelo sincretismo religioso, pela mistura religiosa, introduzirmos também dentro do movimento espírita. E casos espíritas nas décadas passadas estavam a trazer situações, e ainda hoje fazem, católicas, protestantes, do povo hindu, budistas, para dentro da casa espírita. Não estamos aqui recriminando a casa que faz, pois compreendemos que o ambiente ele é formado pela comunidade que frequenta, também pelo ambiente psíquico da comunidade que frequenta no plano espiritual. Mas a unificação apresenta as obras basilares e apresenta no Céu e Inferno as refutações para que nós não coloquemos dentro do Espiritismo conceitos católicos ou protestantes que o próprio Kardec e os Espíritos mostram que não tem mais fundamento para o conhecimento que nós, hoje, a humanidade consegue ter. O livro O Céu e o Inferno, nesse nosso estudo, ele vai se dividir na primeira parte e segunda parte. Hoje, trabalharemos exclusivamente a primeira parte. No mês que vem, que já ficou agendado com Ilma, trabalharemos a segunda parte. A segunda parte, que será o próximo mês, ele vai tratar dos exemplos dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, dos espíritos sofredores, casos de espíritas suicidas, fazendo com que a gente consiga ter uma ideia de quando desencarnarmos, em qual situação a gente vai se colocar. Isso porque, no fundo, todos nós conhecemos os nossos atos. E sabemos, pela doutrina espírita, que nos faz necessário buscarmos o nosso melhoramento, a nossa evolução. Então, esses exemplos vai apresentar causas onde os espíritos acabaram se situando nessas diversas posições. E esse estudo a gente vai realizar no mês que vem. Hoje trabalharemos os 11 capítulos de forma rápida e sucinta da primeira parte. No capítulo 1 e 2, Kardec vai apresentar, no capítulo 1, o porvir e o nada, e no 2, o temor da morte. E apresentar a ideia, as refutações do porquê nós, hoje, a situação humana da humanidade atual, acreditamos e precisamos acreditar, vemos isso de forma palpável, no porvir, no além da morte. À época de Kardec e ainda hoje, o materialismo era muito forte, hoje com outros nomes, como é o caso de agnósticos. E ainda tem as subdivisões, agnósticos teístas e ateístas. Aqueles que são agnósticos, materialistas,
sinônimo, mas uns que acreditam ainda em algum tipo de divindade e outros que não. Que ao morrermos simplesmente como uma máquina que deixa de existir, esse carro, se fosse para um ferro velho, acabou-se. Não tem mais o que existir. O que fica pelo próprio Espiritismo e por tantos outros fenômenos que aconteceram durante toda a história da humanidade, que isso é infindável. A comunicação, a fenomenologia espírita, espiritualista, a fenomenologia onde permitia a comunicação com os mortos, que a gente vai encontrar em todas as religiões mais antigas do planeta, deixou bem claro a existência do porvir. Que não nascemos, no meu caso, há 31 anos atrás, e que também não morreremos, se Deus quiser, daqui a uns 70 anos pelo menos, ou não, mas que nós teremos uma continuidade. Estamos nessa escola chamada Terra para o nosso aprendizado. E já estivemos aqui diversas vezes, em outros planetas, em outros orbes também. Então Kardec apresenta essa ideia e as refutações para mostrar que a realidade do porvir, ela é palpável. Ela é algo já comprovada nos nossos dias, inclusive cientificamente, das comunicações. No capítulo 2, Kardec vai trabalhar o temor da morte, algo que até eu já trabalhei aqui em outra exposição. Quem é que tem medo da morte? Aqui ninguém tem medo da morte. O medo da morte é algo extremamente comum. E no seio da nossa sociedade é mais comum ainda, porque ficamos totalmente presos às nossas vivências atuais, às conquistas que nós temos no hoje, na nossa família, nas conquistas profissionais, nas conquistas materiais. Nos apegamos de forma tão intensa que temos um medo da morte incontrolável. Apesar que o medo da morte é algo benéfico para o homem, pois assim o impede de por qualquer besteira cometer o ato do suicídio. Existem aqueles que cometem? Existem, para o nosso livre-arbítrio. Mas a maioria das pessoas, se não houvesse esse recurso de sobrevivência que é o temor da morte, acabaria com a própria vida por motivos extremamente banais. Então o temor da morte também nos é lícito, nos é necessário. No entanto, os espíritos de Kardec vai afirmar que quando nós evoluirmos e estamos nesse processo de evolução, o medo da morte será desnecessário. Pois o conhecimento da realidade e da existência futura faz com que esse medo ele seja ineficiente, não seja mais necessário. O conhecimento da realidade futura e do que nos acontece também pelos nossos atos simplesmente será suficiente para que desejemos viver o tempo necessário que nos é para o aprendizado. Por isso, no próximo item, ainda entre o capítulo 2, Kardec vai refutar exclusivamente para os espíritas, porque os espíritas não temem ou não deveriam temer a morte. Pois para nós, a questão do desencarne, da mudança do plano, é algo natural. Biologicamente, para o ser humano, era para ser algo extremamente natural. Morrer, viver, faz parte desse processo cíclico de transformação de todos os seres biológicos do nosso planeta. Ninguém vira lajeiro, como dizia minha mãe, como diz minha mãe. Nascemos, crescemos,
experienciamos a vida, temos as nossas experiências, morremos. Passamos, retornamos ao plano de origem de onde nós viemos. Vocês ainda têm medo da morte? Pois não, pode. Posso sim. A ciência tem relatos de corpos encontrados, de 150 mil anos, na posição do feto. Posição que significava para os antigos o retorno cíclico. A essa época, a humanidade, não o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, mas as espécies mais antigas, acreditava-se que todo ser que morria, independente de humano, renasceria em algum momento. Vamos seguir um pouco mais na história e vamos encontrar onde surge o medo da morte. Vamos encontrar no povo egípcio já uma inserção dos nossos espíritos, pois boa parte de nós estávamos encarnados também naquela época, a inserção desse medo, quando apresenta-nos a figura onde está lá uma balança, onde a pessoa que morria, e eles acreditavam no renascimento, na reencarnação, palavra hoje usada por nós, eles acreditavam que se o coração humano pesasse mais do que uma pena, a pessoa não teria o direito de reencarnar e entrar nesse processo cíclico e seria devorado por uma das divindades do povo egípcio. Isso já fazia com que a população tivesse começando a ter o medo do que viria depois da morte. Será que eu vou ser digno ou vou ser indigno? Dando continuidade, dentro do processo do próprio catolicismo, vai surgir a figura do céu e do inferno, que será um dos itens que falaremos mais à frente, onde vai colocar também um medo intrínseco dentro dos nossos espíritos. Pois venhamos e convenhamos que se analisarmos bem, todos nós do planeta iremos para o inferno. Pois a ideia inicial era única, céu e inferno. E não existia pecado pequeno nem pecado grande. O pecador era condenado ao inferno. Imagine-se agora 2, 3, 4, 5 mil anos vivendo incutido com esse medo. Isso vai fazer parte dos nossos atavismos, a fazer parte dos medos do espírito e não mais da carne. A gente vai encontrar cada vez mais essa ideia de ter medo. Vem a questão depois futura das inquisições, onde o poder da igreja, não condenando a igreja católica, tá? Lembremos que nós fizemos parte da igreja. Muitos de nós condenamos muita gente. Mesmo que não fôssemos sacerdotes, mas fazíamos parte da população também que estavam naqueles locais romanos, na época de Jesus, que estavam nas inquisições, batendo palmas enquanto pessoas eram queimadas e crucificadas. Eu, vocês, nós estivemos. Para aqueles que acreditam, conforme eu falou no início, não sei se todos são espíritas, mas para aqueles que acreditam no processo da reencarnação. Respondi essa pergunta? No capítulo 3 e 4, sintetizando os dois, Kardec vai apresentar a ideia de céu e inferno e em seguida as suas explicações. A ideia de céu, que ela foi instituída até mesmo antes da Igreja Católica Cristã, ela vai ser colocada como um local físico, também no inferno. A crença que o planeta era como uma pizza
o planeta era o quadrado, fez com que criasse a ideia de que acima estaria o céu e abaixo estaria o inferno. É a ideia quando se fala dos 7 céus e dos infernos, como um estado físico, um local físico. E Kardec vem fazer as refutações e que nós podemos fazer hoje muito mais com o conhecimento da ciência, que não existe acima nem abaixo. O universo é gigante, é infinito. Hoje a ciência já acredita-se em multiversos, em mais de um universo. E o nosso universo é gigantesco, não tendo mais a ideia que se tinha anteriormente de céu e inferno. Céu como uma posição onde teria um trono. Veja como é uma coisa muito humana. Costuma-se dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas se formos analisar racionalmente, nós criamos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. A ideia de entronizar, colocar um trono para a divindade, surge quando o poder humano maior na época era o rei. Se a divindade, se um Deus teria que ser superior ao soberano humano, o rei, então eles também estariam num trono. A ideia de punição, quando havia alguma coisa que desagradasse o rei, a punição normalmente era a morte. E muitas vezes nem a morte, pois à época se preferia prender as pessoas durante anos a fio em tortura do que a própria morte. Então a ideia do inferno vai surgir, e também se ofendêssemos a esse soberano, a divindade, a Deus, a pena também seria infinita, eterna, o que não condiz com a realidade da divindade e com os princípios que nascem na filosofia do que seria Deus. As suas características de soberanamente justo e bom e misericordioso. Filosoficamente, vai se definir que para existir um ser num grau supremo de divindade, ele teria que ter o grau infinito. Então, se ele é infinitamente bom, ele não pode ter a mínima parcela de algo que seja ruim. Senão, poderia existir um outro ser que o superasse naquele quesito. Isso é um princípio filosófico colocado dentro das religiões. Então, a ideia de que Deus é infinitamente bom torna-se incompatível a ideia do inferno. E Kardec vem apresentar a ideia do céu e do inferno como sendo estados psíquicos, estados mentais. Quantos de nós, como encarnados, não vivemos verdadeiros infernos? E vivemos também momentos de céu, mostrando assim que o céu e o inferno não são espaços físicos localizados acima ou abaixo, mas são estados de consciência. Como se encontra a consciência de cada um de vocês? Vocês se encontram no céu ou no inferno? Lembrando que o estado de consciência vai depender de cada um. Um dos espíritas que eu gosto muito de citar é Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que passou mais de 40 anos, praticamente, mais de 30 anos, porque ele desencarnou em 50, deitado em cima de uma cama ortopédica sem mexer uma parte do corpo, com um saco de 30 quilos no peito para conseguir respirar, tomando medicamentos fortíssimos contra dor, e fundou diversas casas espíritas, fundou lares para crianças, andou por praticamente o país inteiro dentro de uma Kombi, fazendo palestras espíritas
e mostrando o céu que ele vivia, apesar de estar no inferno. E nós não passamos por isso, e muitas vezes ficamos presos ao nosso inferno. O estado de consciência é a forma de ver a vida, é a forma de ver as experiências que nos batem à porta, sejam elas boas ou ruins ao nosso olhar, mas que são experiências que fazem com que o espírito imortal cresça. Depende de como você olha para a experiência que chega à sua porta, para você viver no céu ou no inferno. Uma prisão mental. Exato. Nazareno Feitosa, um grande expositor espírita, ele faz uma brincadeira nas suas exposições, dizendo que se desencarnar e ao acordar seu estado físico, seu estado mental for umbralino e ele estiver numa comunidade umbralina, ele vai colocar uma placa: trabalhador, já que eu estou aqui, você útil. É a questão de você estar sempre no céu. Já que eu estou aqui, eu vou ser aqui. Já que eu estou preso numa prisão, mesmo física, eu posso ser aqui. E lembra. Se eu tenho problemas familiares, eu também posso tornar isso uma experiência, que na verdade o é, e não tornar isso um inferno pessoal. Faz parte da mudança de ótica, a mudança de visão que cada um de nós tem. No capítulo 5, Kardec vai falar também sobre o purgatório e vai nos apresentar de onde surgiu essa ideia. Em um dos concílios da igreja, salvo engano, no ano de 597 ou 593, não me recordo. Mas, devido à incompatibilidade de ter céu e o inferno, e naquela época praticamente todos iriam para o inferno devido às suas vidas, a barbárie que nós mesmos vivíamos, a igreja vai colocar uma terceira posição mediana, que é mais conveniente, até para nós espíritas, a ideia do purgatório. A ideia onde seria um local para expurgar os pecados antes de ir para o céu. Estabelecendo assim também como um local físico. E Kardec faz a refutação mostrando que isso não é um local físico. Nós, do movimento espírita, acabamos por criar a ideia errônea, errada, de que purgatório seria um umbral. Em uma casa espírita com menos pessoas do que essa, então sem condições de ter um debate maior, nós perguntamos o que era o céu, o que era o inferno, o que era o umbral. E algumas pessoas até responderam: eu acho que o céu deve ser como o nosso lar. E o umbral é o local onde os espíritos vão sofrer o que fez na terra. E isso é um conceito errôneo que nós vamos criando, pois o céu e o inferno já vimos que é estado de consciência. No próprio livro Nosso Lar, vamos encontrar um relato de quando houve a discussão de Nosso Lar, referente à sua alimentação, as mentes das pessoas começaram a formar grupinhos e se dividir. E aquilo foi um verdadeiro inferno para aquele ambiente. Porque o céu e o inferno é a formação coletiva psíquica dos espíritos que estão ali. Da mesma forma, os umbrais. Os umbrais se formam devido à sintonia de vários espíritos que vibram numa mesma faixa e mesmos pensamentos e plasmam e criam aquelas comunidades que nós chamamos de umbralinas. Mas não são locais físicos específicos num ponto da Terra ou num ponto do espaço, mas sim uma formação coletiva. Vale dos suicidas. Devido à situação do suicídio, a sintonia entre os espíritos fazem com que eles se juntem em determinados locais e assim formam aquelas regiões umbralinas.
É tanto que quando nós aqui na Terra entramos em situações de desespero, como guerras ou outros problemas, a forma psíquica que se forma é um estado umbralino, muitas vezes até trazendo dificuldade para que os espíritos ultrapassem essas regiões, colocando mais uma vez a reputação de Kardec em alta. Sim, o purgatório não é um local físico, trazendo sinônimo para nossas ideias de umbrais, são estados psíquicos das consciências coletivas. Quantos espíritos não atendemos na reunião mediúnica, onde nos apresenta um cenário, eles se encontram muitas vezes só, presos a uma determinada época, porque eles plasmam mentalmente aquele local. Eles se colocam naquela situação, naquele local, vivenciando a situação por tempos indeterminados. Muitos deles não conseguem até definir quanto tempo faz que desencarnou e que se encontra naquela mesma situação de monoideia, de ideia única. Dúvidas? No capítulo 6, é bom que todos vocês, aí eu refaço o convite dos nossos irmãos, leiam a obra para que possam ter essas ideias. Às vezes quando a gente lê, a gente vê assim, nos tempos atuais, como se aquilo fosse um pouco infantil. Só que... Pois não. Eu queria que você repetisse novamente a situação da ideia da fixação do espírito no estado de estado. Certo. Muitos espíritos, encarnados e desencarnados, fixam-se nas monoideias, naquela ideia única, trazendo para o nosso campo primeiro de encarnados. Quantas vezes não cometemos um mal sem precisar executar com a mão? Passamos o dia inteiro preso àquela ideia, às vezes cometendo até um crime, um assassinato mental. Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, e faz um verdadeiro visionamento do que teria feito. Ou se vier a acontecer novamente, o que eu farei. Essas são as monoideias. Ideias essas que o espírito muitas vezes fica durante séculos vivenciando as mesmas experiências. Dentro da literatura espírita ainda vamos encontrar espíritos que ficaram tão presos àquela ideia fixa, vingativa, de situações que vivenciaram ou não, que se transformam em espíritos ovoides. E aí isso aí é um pouco mais profundo. Mas eles ficam tão presos à sua ideia que eles perdem a forma física do nosso perispírito. E isso é a monoideia. E é um risco para quando nós desencarnamos, porque ela pode surgir nas mais diversas situações. E às vezes nem imaginamos, como por exemplo, uma mãe que desencarna e que fica num estado obsessivo pelos filhos. O que será dos meus filhos? Eu tenho que acompanhá-los, eu tenho que ajudá-los. Como é que eles vão viver sem mim? O meu esposo? A vida continua. E o espírito fica preso a essa monoideia, tornando-se até um obsessor. O obsessor não é aquele apenas que está num estado vingativo, mas é a ideia de obsessão. É a ideia de parar a vivência espiritual e ficar preso em determinado momento, a uma determinada ideia. Não sei se responder. Uma ideia é obsessão. A obsessão. Uma ideia é obsessão. A obsessão. Você ficar preso àquela monoideia. Kardec segue com o estudo da doutrina das penas eternas e vai trabalhar no capítulo 7 as penas futuras, segundo o Espiritismo. Ele vai apresentar de onde surgiu a origem da ideia das penas eternas e as suas refutações, a impossibilidade material dessas penas. Eu já adiantei para vocês, o surgimento dessa ideia de penas eternas vem nessa comparação que se tinha
entre fazer um mal ou algo que desgostasse a um soberano, um rei, imperador, seja o que fosse da sociedade da época, a fazer a comparação com uma divindade. Se eu causo mal a uma pessoa comum, vai ter uma compensação. Se eu causo mal a um rei, a compensação é da morte. Se eu causo algo que desagrada a divindade, a pena será infinita. E Kardec vai apresentar a ideia do que é Deus, não de quem é Deus, mas do que é Deus. Isso já é bem batido dentro do movimento espírita. A primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? E suas características. E vai mostrar como é infundada a ideia do termo uma divindade, onde o próprio Jesus já nos mostrou como figura de um Pai que tem penas eternas para situações transitórias, seja ela qual for, seja a maior barbaridade que um ser humano possa cometer contra outro. Mesmo assim, o Pai tem misericórdia infinita. As penas eternas não é compatível com um Deus, com uma divindade que tem essas características. Eu fico triste e acho que muitos que estudam o cristianismo, não o espiritismo, mas a doutrina cristã, quando a gente observa a ideia que se é pregada nas redes sociais de que bandido bom é bandido novo, pode ser que tenha algum de vocês que concordem, que eu respeito, mas nós não sabemos quem fomos nas existências anteriores. Nós não sabemos o tamanho das barbaridades que nós cometemos e que tivemos a oportunidade e certamente um Espírito bondoso que nos ajudou a nos levantar e hoje estarmos aqui onde estamos. A justiça humana, ela deve ser feita, mas nós não devemos tratar os nossos irmãos com falta de compreensão. Pergunta de prova: como entendia Jesus o sentido da palavra caridade? Essa pergunta que eu fiz, ela está no livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta, exatamente essa pergunta aos Espíritos. Como entendia Jesus a palavra caridade? E Jesus a entendia como? Respondem os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência com as ofensas, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é o que o Mateus chama de BIP e um colega lá de Florêncio chama de PIB. Se nós temos o produto interno brasileiro para o produto interno bruto para medir a riqueza do país, para medir a riqueza do espírito, nós temos também o PIB, quantos somos benevolentes, indulgentes e quantos perdoamos. Jesus entendia da benevolência com todos, ser bom para com todos. Ter indulgência, ou seja, compreensão das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Necessitamos compreender as imperfeições dos nossos irmãos, mesmo que sejam criminosos.
porque são estados de espírito. Todos nós, do movimento espírita, costumamos usar a seguinte frase: o espírito sai do átomo ao arcanjo, passando por diversos graus. Então, aquele nosso irmão, que no momento encontra-se em ato criminoso, um dia também será um espírito puro, conforme todos nós. Precisamos ter indulgência, compreensão com as imperfeições alheias. É necessário que a justiça humana se faça. João Moraes, em uma das suas palestras lá em Currais, disse: não, se alguém chegar na minha casa e eu puder evangelizar, e ele for assaltar, eu vou evangelizar. Mas em seguida eu vou denunciar o crime que ele fez, porque ele tem que pagar pela justiça humana, pela atitude que teve. Um dos maiores erros que nós cometemos hoje, na minha visão, que não se cometia na época dos meus avós, era passar a mão na cabeça dos filhos. Pelo menos na época dos meus avós, meu avô costumava dizer: se um filho errava, nem que ele fosse na delegacia e olha, meu filho voltou para entregar, pegou alguma coisa de alguém, ia lá devolver. E hoje, muitas vezes, a gente sempre passa a mão na cabeça dos filhos, na cabeça dos jovens. Vamos deixar por aqui. É necessário que a gente passe pelo processo de aprendizagem e entender que aquilo não é certo. Mas precisa ter uma mão de um espírito bom para levantar aquele ser. Então, a gente tem que ter mais indulgência. E não compete a um cristão ficar feliz com essas situações que a gente vê. É uma opinião pessoal, mas o mundo se encontra da maneira que se encontra devido a nós, sociedade. Para podermos entrar num mundo de regeneração, a nossa sociedade precisa compreender esse processo de mudança que é necessário para nós. É tanto que, segundo os espíritos que não estiverem compatíveis com a sociedade do porvir não terão mais o direito de reencarnar neste planeta. Só reencarnarão espíritos que tenham condições de viver. E assim é fácil mudar uma sociedade. Só encarnar espíritos melhores, que não estarão propícios ao mal. Daqui a 100 anos, a sociedade desencarnou, uma nova sociedade surge. E assim que se dará o processo de transição. Então, que nós possamos fazer o nosso dever de casa, o nosso melhoramento, para termos condições de sairmos de um planeta de provas e expiações e continuarmos num planeta de regeneração, para não sermos colocados em planetas ainda mais inferiores, onde o sofrimento, que é um processo educativo, nos fará evoluir. Tá? As penas futuras, segundo o Espiritismo, são as penas onde a gente vai ver a questão moral. Algumas pessoas costumam até, quando vai conversar: você é espírita? Vocês gostam de sofrer, né? Para vocês o sofrimento é tão fácil, é tão necessário. Não é assim que o Espiritismo pensa. O sofrimento é um processo educativo. A divindade ela não é punitiva. Deus não está como um juiz punindo ninguém. Deus criou no universo leis imutáveis. Leis. Se você transgride uma lei, não é ele que está fazendo que você seja punido. É uma consequência da sua transgressão. É um efeito da sua transgressão. Se eu cometo o ato do suicídio, como André Luiz, um ato de suicídio indireto, e ele passou 8 anos preso mentalmente nas regiões umbralinas, até que ele tivesse condições de reconhecer a divindade, pedir perdão, no sentido de não pedir perdão à divindade, mas a ele mesmo, de compreender o seu erro, e querer fazer uma prece à divindade e erguer-se, passou 8 anos. Poderia ter sido uma semana, se ele tivesse chegado nesse estado. Mas precisou de 8 anos para que ele conseguisse sair daquela crisálida que ele estava preso e querer libertar-se.
ao seu processo mental. Não, ele não entendia. Ele tinha tido uma vida completamente mundana, mas que para ele era natural. O que normalmente uma sociedade, principalmente masculina, é natural. E principalmente naquela época, início do século passado, 1920, era normal e natural que ele tivesse totalmente uma vida mundana e não achasse aquilo natural. Então ele não consegue ter aquela consciência. Ele passa 8 anos para poder fazer uma prece e clamar a Deus que tirasse ele daquele local. Porque ele nem em Deus acreditava. Poderia ter sido uma semana. Poderia ter sido 30 anos. Tem espíritos que passam 200, 500 anos. Vai depender de cada um. Então essas penas futuras, segundo o Espiritismo, elas são questões morais. Nossas. Ah, mas eu só aprendo pelo sofrimento? Não. Você aprende pelo estudo. Você aprende pela mudança de hábito. Muitos é que necessitam, tão duros que são, do sofrimento para poder mudar. Tem um episódio, um relato espírita, onde um homem, um doutrinador de uma casa espírita, ele perde um dedo no trabalho. Um dedinho. E ele entra num processo depressivo. Porque ficou sem o dedo, mas não é Lula, viu? É porque ficou sem o dedo. E o mentor da casa vem e pergunta a ele: por que você está nesse processo depressivo tão intenso? Tem um dedo. Tem uma parte do meu corpo. Pois eu tenho uma notícia para lhe dar. No seu planejamento reencarnatório estava previsto, e ele sabia, estava previsto para você perder o braço. Mas, devido ao seu trabalho dentro das casas espíritas e trabalhando diretamente com a caridade, não foi necessário que você perdesse o braço e você perdeu só o dedo. Por que está nessa depressão toda? Nós não só aprendemos com a dor, aprendemos com o amor, com a compreensão, com a mudança de atitude e de hábitos. A dor é um processo educativo, mas não é o único. Então as nossas penas futuras, sejam no plano espiritual de resgate e reparação, ou seja no plano material das encarnações, fazem parte para o nosso aprendizado e não uma punição divina. Dando continuidade e entrando na parte que o nosso irmão já falou tão bem, nós vamos falar mais sobre anjos. Mas ainda continuando sobre os anjos. Anjos e demônios. E ele falou muito bem que essa ideia de anjos, ela foi criada e trazida ao longo do tempo na ideia de que os anjos teriam sido criados já em estado de perfeição. E os demônios seriam aqueles anjos caídos que tiveram inveja da divindade, não aceitaram o projeto do Cristo para o futuro e que eles assim caíram. E Kardec vai refutar com a simples ideia de que se Deus é perfeito e tem conhecimento, início, meio, fim, a questão da onisciência, ele já teria criado seres destinados a ser maus. E isso é incompatível com a questão da divindade ser infinitamente boa e misericordiosa. E isso já utilizando a própria frase que se usa nos meios religiosos. Essa refutação, essa ideia já faz com cair por terra essa ideia de anjos e demônios. E ele vem explicar para nós o que realmente são esses anjos e demônios. Anjos sendo espíritos puros, espíritos bons, que passaram pelos diversos degraus do conhecimento e da evolução e que hoje nos ajudam a nós
irmãos menores a evoluirmos também. Da mesma forma, os demônios também somos nós próprios, espíritos encarnados e desencarnados, que ainda nos comprazemos, sentimos prazer pelo mal. Quantos de nossos irmãos encarnados não cometem crimes bárbaros com a simplicidade e uma naturalidade? Quando este desencarna, que retorna ao plano espiritual, ele vai modificar? Continua com o mesmo estado psíquico. Durante muitas eras, durante muito tempo, até que por muitas vezes o sofrimento bata a porta e ele venha a mudar. Uma das coisas mais belas que existe no Espiritismo, assim que eu tomei conhecimento do Espiritismo, uma das coisas que mais me encantou, é a ideia de que se muito acontece um assassinato entre eu e outra pessoa, e isso cria um ódio profundo entre nós dois, o que leva muitas vezes a vários crimes durante diversas encarnações, crimes recíprocos. Aí vem uma encarnação onde um nasce mãe e o outro nasce filho. E essa encarnação, onde há o amor de mãe e o amor de filho, apaga todo o ódio de diversas encarnações. Apaga milhões de pecados, apaga milhões de erros. E o que antes era uma ligação de ódio, torna-se uma ligação de amor durante as diversas existências futuras. Isso é extremamente belo. É uma das coisas que, quando eu entrei a conhecer na doutrina espírita, aí está a justiça divina. Eu não conseguia entender, quando eu era mais jovem, eu tive conhecimento com livros espíritas aos 9 anos, mas eu não conseguia entender como meu pai me perdoava das besteiras que eu fazia e Deus não podia perdoar. Era ameaçado de ir para o inferno, eu estudei em colégio de feira. Não tinha esse medo. Olha, Deus está vendo que você está fazendo errado. Então, essa ideia de justiça divina é extremamente bela. É extremamente consoladora. Por fim, já chegando ao final da nossa exposição, o capítulo 10 e o capítulo 11 vai trabalhar sobre a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Os demônios, ou os espíritos ainda inferiorizados, ou seja, ainda em estados infantis, onde escolheram o ódio, a vingança, o sentir prazer no mal, eles se manifestam e envolvem em torno de nós a todo momento. Basta com que nós baixemos o nosso estado vibratório. Estado vibratório, entenda-se por estado psíquico. Na hora que eu entro num momento de cólera e de raiva, eu baixo meu padrão vibratório. Nesse mesmo momento, espíritos que estão sintonizados naquela mesma situação de ter raiva, de ter ódios vingativos, se ligam a nós pelos nossos plugs mentais, conforme essa palavra usa na Neto Guimarães, plugs mentais. E a gente às vezes não consegue se libertar. A Neto Guimarães ela fala uma coisa muito interessante. Você tem 20 anos de espiritismo e tem um jovem em casa com 14 anos passando por uma fase extremamente difícil, que é a fase da adolescência. Aí você está na rua e por você não observar os princípios espíritas, você entra num estado de cólera porque outra pessoa lhe fechou e começa a discussão. Naquele momento, um espírito que estava acompanhando aquele outro indivíduo se pluga a você para aumentar ainda mais a discussão. E ali você já criou um plug mental. Aí você retorna para casa extremamente com raiva. Chega em casa,
Você é espírita, é dia de evangelho no lar, você se reharmoniza e faz o evangelho. Você se acalma. Você fecha o seu clube mental. Acabou a ligação com o espírito. Mas é difícil os espíritos encontrarem pessoas assim que se pluguem tão facilmente. Não é todo momento. Mas ele tem um jovem na sua casa, 14 anos, extremamente complicado, uma ideia complicada. E você trouxe o problema para casa. E o espírito se pluga no teu filho. No teu neto. Por que esse menino hoje está assim? Porque você não sabe o porquê. É a questão da vigilância, né? É a questão da vigilância. Precisamos ser espíritas, não pelo conceito religioso de ter uma religião, mas de uma vivência. Ser espírita é viver o cristianismo, é viver o evangelho, é viver a ideia que Jesus nos trouxe, nos apresentou, e o Consolador prometido, o Espiritismo, nos apresenta de forma mais clara. A proibição, fechando assim o nosso estudo, de evocar os mortos, ela foi feita numa época e trazida como uma legislação por Moisés, há cerca de 5.000 anos atrás. Moisés é mais ou menos 3.000 anos, salvo engano, antes de Cristo. Então 5.000 anos. Mas para um povo que era extremamente acostumado com os conceitos egípcios, com as ideias egípcias. E Moisés precisava acabar de uma vez por todas com aquelas ideias, aquela cultura trazida do povo egípcio. E o povo egípcio tinha as pitonisas, outros também que eram chamados de bruxos, com outra palavrinha lá, mas tudo o mesmo significado, onde tudo perguntava aos espíritos, das coisas mais banais, e isso era cobrado, inclusive, para fazer questionamento aos espíritos. E o povo hebreu, da época de Moisés, trouxe essa cultura, e tudo evocava os espíritos. Amanhã vai chover? Perguntava aos espíritos. Se eu vender, se eu trocar essa ovelha, eu vou ter lucro? Perguntava aos espíritos. Pelas coisas mais banais, fora as outras ideias. E na legislação civil de Moisés, ele proíbe a evocação dos mortos para aquele povo, para aquela época. Kardec vem mostrar que hoje não faz mais sentido essa proibição, como também as diversas leis que Moisés estabeleceu, leis que inclusive diziam que devia se matar outras pessoas. A velha ideia de olho dentro por dentro. E Kardec traz essa ideia mostrando que hoje o Espiritismo, quando evoca os espíritos, é a fim de trazer novos conhecimentos, a fim de moralizar-se, de evangelizar. Como todos sabem, dentro do Espiritismo não há e não pode haver cobrança alguma nessa comunicação com os espíritos, dá de graça, que de graça recebeste. Hoje, as manifestações espíritas são realizadas nas casas espíritas para a nossa compreensão e para o atendimento dos espíritos que ora estão aqui, ora estão lá, ora são encarnados e desencarnados, para que estes espíritos possam sair desses umbrais, dessas ideias fixas e seguir o crescimento evolutivo do espírito. O Espiritismo é algo extremamente luminoso, libertador, consolador, que nos permite ver a nossa realidade, a realidade da humanidade, a realidade do objetivo que a divindade nos trouxe, nos criou e nos trouxe para este planeta, para crescimento, aprendizado e evolução. Portanto, sigamos todos nesses livros benditos, onde nos faz crescer.
sermos melhores do que ontem e com certeza amanhã melhores do que hoje. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós e nos permita seguir nesse caminho evolutivo tão bonito trazido pela doutrina espírita. Muita paz e fé.